Rapaziada, e as declarações do Felipe Luiz sobre o Pedro não pegaram bem pra todo mundo não, e tem muita gente na imprensa detonando o treinador do Flamengo. Se sair da Copa do Brasil, se perder a Libertadores, você perde o emprego. E Felipe Luiz, abra os olhos. Você não pode ir pra imprensa numa coletiva dessa e arrebentar com o ativo do clube e um jogador seu. Minha opinião, eu acho que a gente não está acostumado com isso no futebol brasileiro, mas isso acontece. O Mourinho faria isso, Jorge Jesus fez isso com o Neymar recentemente. Não fritar o cara. Agora o grupo todo tá achando que você vai fritar qualquer um a qualquer momento. Olha o que você fez com a sua carreira. E eu que falei muito bem de você aqui. Agora, eu não vou falar bem de você. Eu tenho que tratar você como você tratou o seu atleta. Você vai ver no vídeo de hoje o que é que estão falando sobre a declaração do Felipe Luiz, posicionamento do Neto, Mauro César, debate no jogo aberto e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Ah, eu não posso deixar de te lembrar que esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo para você ter no seu celular. Com o SofaScore você acompanha o desempenho de cada atleta, olhando qual deles deu mais dribles, fez mais chutes, deu assistências, marcou gols, enfim, até o mapa de calor do jogador em campo você consegue acompanhar, comparar um jogador com o outro para ver quem tem números melhores e muito mais. E o melhor de tudo é que é de graça. Só clicar no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado ou apontar a câmera do seu celular pro QR Code que está aparecendo aqui na tela para você ser direcionado para a loja do seu celular e baixar o aplicativo, que eu tenho certeza que você vai curtir demais o SofaScore. Baixa agora. Você deve ter visto a declaração do Felipe Luiz detonando o Pedro, que anda fazendo corpo mole, de acordo com o treinador, nos treinamentos? Bom, óbvio, perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Bom, no jogo aberto, vários ex-jogadores como o Ronaldo, Edu Dracena e o Cicinho não gostaram nem um pouco do posicionamento do Felipe Luiz, que expôs o atacante do Mengão.
Com todo respeito ao Felipe Luiz, está começando agora a sua carreira como treinador, mas para mim foi muito mal mesmo. Ele não pode expor assim um atleta dele, da forma como ele expôs. Eu acho que para você ser, primeiro, um grande treinador, você tem que saber gerir momentos como esse, delicado, principalmente vindo de um atacante que é um dos principais atacantes que a gente tem no Brasil, dessa forma. Eu acho que, primeiro, faltou com respeito perante ao grupo. Porque você imagine só, os jogadores também começar a falar que daqui a pouco ele começa a escalar mal na imprensa. Não, você tem que chamar todo mundo, conversa, não sei se ele chamou ou não o Pedro, mas não pode expor o Pedro dessa forma, qualquer jogador. Você fazendo isso, você acaba com o seu grupo de jogadores. Para mim foi muito mal assim, a atitude do Felipe. Eu não gostei, particularmente eu não gostei como ex-atleta, sabe? Vendo um treinador, um cara como... pode ser um dos principais treinadores nossos que a gente tem, mas começando dessa forma. Então eu não concordo com isso. Eu acho que poderia ter feito de outra maneira. Poderia ter falado assim, não estou levando o Pedro por causa disso e disso, mas não colocar negócio de GPS, treinando mal há muito tempo. Outro dia ele tinha falado que o Pedro estava treinando bem a semana passada e agora não está treinando bem. Então o que está acontecendo lá no Flamengo? Então isso mostra que, na minha opinião, e ele só deu essa entrevista, essa declaração, porque ganhou o jogo. Se tivesse perdido o jogo, ele não ia falar desse jeito. Ronaldão, e você? Eu queria acrescentar só uma coisinha no que falou. Você concorda com o Edu? Mas lógico. Porque quando... o ano passado... Ontem, tá, Felipe? Ontem, você era um lateral cansado. Você tomava nas costas toda hora que você descia. Você brigava com a bola. E seus companheiros e o seu treinador não falou isso de você. Todo mundo falava que você era gente boa. Então você tem que entender o momento de cada jogador sendo treinador. Conversa mais com o Rodrigo Caio, esse menino que é inteligente e é um cara humano. Você tem que ser humano também nessa hora. Você tem que sofrer. E não é porque você ganhou que você vai sair batendo em todo mundo. Você acabou de ser fritado pro seu grupo. Porque você é um cara que tem que gerir. E você ontem eu tô falando, era um jogador cansado e ninguém falou isso de você. E hoje você colocou um jogador que te ajudou, que está passando por um momento difícil, vindo de cirurgia e tentando resgatar alguma coisa. Você tem que aí dentro fazer a diferença, irmão. Como treinador e como homem. Não fritar o cara. Agora o grupo todo está achando que você vai fritar qualquer um a qualquer momento. Olha o que você fez com a sua carreira. E eu que falei muito bem de você aqui. Agora, eu não vou falar bem de você. Eu tenho que tratar você como você tratou o seu atleta. Porque você não joga mais. E quando jogou no final, é o que aconteceu. Você fritou um cara, ele chamou... Agora de manhã, se eu não me engano, ele fez uma reunião com o grupo, sem você, para falar, olha o que nós temos aí, olha o nosso comandante. Quem será o próximo? Quem você vai fritar amanhã numa derrota? Olha o que você fez com o seu grupo, você jogou tudo fora. Na minha modesta opinião, quero ver você consertar agora. O Ronaldo já trouxe essa situação, o Pedro se reuniu com os jogadores, com os companheiros de trabalho, sem o Felipe Luiz. Segundo consta, não pediu desculpas ou algo desse tipo e disse que se sentiu muito mal por ter visto na internet que estariam vendendo, que ele sairia por 15 milhões de euros do Flamengo, que esse seria o valor e que isso nunca foi conversado com ele pessoalmente. Então, não sei se a conversa com o Felipe Luiz já aconteceu, mas imagino que, se não aconteceu, vai acontecer a qualquer momento. Eles precisam chegar num consenso. O Pedro já jogou 8 jogos pela Série A, então... Se ele fosse para outro time brasileiro, não poderia jogar o Campeonato Brasileiro até o final do ano, só vai acabar no final de dezembro mesmo. Então, ele teria que procurar uma solução, caso ele queira sair do Flamengo, no exterior, algum clube diferente. E vamos ver o que vai acontecer. Se sim, o seu posicionamento... E olha que essa questão foi amplamente debatida na internet, só se falava nisso. Renata, eu tô junto com meus companheiros, até porque como ex-atleta, eu não gostaria que o treinador me tratasse assim e também não me sentiria bem, não gostaria que o meu treinador tratasse um companheiro dessa maneira, independente da postura, porque nesse momento o treinador tem que ser um psicólogo, o treinador tem que conversar com o atleta, tem que cobrar, porque esse Pedro, na qual o Felipe falou do empenho dele, né, da falta de empenho, melhor se dizendo, nos treinamentos, foi o Pedro que acelerou a recuperação para poder voltar e ajudar o Flamengo. Então, todos elogiando a postura dele, tratando a questão da lesão do ligamento cruzado. Esse Pedro que tomou uma pancada na cara do auxiliar do Sampaoli, que ficou quietinho no momento que ele estava lá em cima e agiu com tranquilidade e com sabedoria, com humildade também, aceitando, bateram na cara dele e deu o outro lado. E continuou trabalhando no Flamengo. E agora, o cara acelera a recuperação
e o treinador dá uma declaração dessa, também tem que pensar que o jogador nem sempre está com a cabeça legal. E até porque o Pedro estava no estádio assistindo o jogo. Imagine ele dentro do carro, acompanhando as notícias que o treinador está falando isso, porque saiu ele do estádio com a filha, né, o filho no colo, com a esposa, e aí não pega bem. Dessa vez o Filipe Luís foi muito, mas muito mal, porque isso é ruim para o Flamengo também, um jogador da grandeza do Pedro. E olha, já vou adiantando que aqui no programa temos opiniões diferentes. Eu vi um posicionamento, por exemplo, do Chico Garcia na internet, aplaudindo a transparência, a eloquência e a maneira pública como o Filipe se manifestou. Então, eu acho importante ouvir a opinião de vocês, porque são atletas que viveram o que ninguém vive, o vestiário. O vestiário ainda é um lugar sagrado, é um lugar que preserva muitas coisas. E segundo eu escuto aí de muitos jogadores, é importante que seja assim, que as pessoas se resolvam. Agora, também penso que o Filipe levou a público isso, porque para ele estava no limite. Eu acho que ele já não tem medo de perder o atleta, não tem medo de perder a confiança do grupo. Ele fez o que para ele era necessário. Então, a gente vai ter que acompanhar, porque daqui a pouquinho o desenrolar dessa história não vai ficar só nisso. Não vai ser só um pedido de desculpas e algo assim. Isso aí vai ter, com certeza, novas situações. E a gente vai olhar isso aí de perto, não é? Consequências, viu, Renato? Consequências, com certeza. O Neto também foi daqueles que ficou contra o Filipe Luís ter exposto o Pedro desse jeito. Mas tudo isso que ele falou depois do jogo, primeiro porque ganhou o jogo, certo? Segundo porque o pilhado deu a informação que saiu a briga. O Thiago Asmar é meu parceiro. É louco igual eu, a gente pensa diferente em muitas coisas, mas eu respeito gente igual a ele e é meu amigo. E se não tivesse saído, não falariam. E mais, jogador, tô falando eu. Mesmo que o Filipe Luís tenha quase que 95% de razão, o jogador não gosta de treinador traíra. Ah, mas muita gente vai falar, e isso eu entendo perfeitamente. Olha, o Filipe Luís tem que fazer isso mesmo. E que, por sinal, ex-jogadores que são comentaristas hoje, como eu sou. Eu não sou mais comentarista, eu sou mais apresentador e comentarista depois. Pô, mas vocês fizeram igual. Quando vocês ficaram na reserva, vocês faziam chacrinha. Quando vocês ficaram na reserva, vocês faziam corpo mole. Quando vocês ficaram na reserva, faziam campanha para derrubar treinador. Mentira é minha? Agora, quando um treinador vem e expõe isso, e uma semana antes, ele só falou bem do Pedro. Ele falou que o Pedro estava treinando, ele falou que o Pedro estava se dedicando. Ou eu tô louco do que eu vi? Agora, o Pedro tá errado, tá. Mas o que eu aprendi no mundo do futebol não é isso que ele fez. Mas vem aí o lado europeu. Ah, você vai... E outra coisa, treinador pra mim, ele só é bom quando ele... Pros 11. Pros outros não, irmão. Não pensa que é todo mundo que vai achar. Isso é o que eu penso, tá, gente? Porque eu fiquei hoje, domingo todo, eu fiquei pensando nisso. Filipe Luís tá errado? Não, em relação a cobrar o jogador. Mas expor do jeito que colocou, fazer do jeito que fez, e uma semana antes falou que o cara era legal, e jogador não gosta disso. Ambiente de jogador é igual... Jogador Pior. O jogador é pior, mas muito pior. Mas muito pior. Jogador, meu irmão, é uma raça de gente que ego, vaidade, grana, gosta de roubar treinador. E quando você tem Campeonato da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, já saiu o Gerson do jeito que saiu, vai sair o Wesley, vai sair o Pedro, porque o Pedro não pode jogar mais. Pra ninguém. Eu quero saber se o Flamengo tem panca. E se você tem panca no Filipe Luís pra aguentar um jogador de 200 milhões sem jogar, perdendo o jogo, se sair da Copa do Brasil, se perder a Libertadores, você perde o emprego. Você vai perder o emprego, porque a jogadorzada não vai ficar do seu lado. Isso é o que eu penso. Bota ele falando. O Theo José também falou sobre isso e mandou um recado pro Pedro e pro Filipe Luís. Tem uma camisa do Pedro, da época que ele jogava no Fluminense, porque eu admirava o Pedro.
e eu só tenho camisa em casa guardadinha, num lugar especial, de quem eu admiro. O Pedro realmente teve problemas com o Sampaoli, teve problemas até com o Rogério Ceni e está tendo problemas com o Filipe Luís. Ele pode estar desmotivado. Eu hoje entrei em contato com algumas pessoas próximas a ele. Ele falou assim, olha, o Pedro está aborrecido. Ele está amunhado, aborrecido, quieto. Mas ele não trouxe maiores problemas do que isso. Ele não foi lá, gritou, não fez nada. Mas quando o Filipe Luís chega para a imprensa e fala assim, ele foi ridículo, ele foi vergonhoso, ele está colocando o Pedro contra a imprensa e a torcida. Qualquer coisa de ruim que o Pedro fizer dentro de campo... O cara com um ano, o cara machucou o joelho em um ano, nunca faltou num treino, velho. E qualquer coisa de errado que ele fizer, ele não deu um pique, o torcedor, aí, ó o cara. Então, Pedro, área... Flamengo acabou para você. Senão vai ter mais paz no Flamengo. E Filipe Luís, abra os olhos. Você não pode ir para a imprensa numa coletiva dessa e arrebentar com um ativo do clube e um jogador seu. Isso não é papel de treinador. Quem pode fazer isso, com outras palavras, é o diretor, que sumiu. O boto deve estar no mar. Já o Mauro César fez uma linha mais de quem está do lado do treinador e acha que se querem profissionalismo, isso é comum. Minha opinião, eu acho que a gente não está acostumado com isso no futebol brasileiro, mas isso acontece. O Mourinho faria isso, Jorge Jesus fez isso com o Neymar recentemente, de certa forma. O Guardiola joga duro também quando as coisas não vão bem, critica, cobra. Enfim, se querem profissionalismo, então tem que ser profissionalismo total. Se o jogador não está correspondendo, ele chegou a falar em deboche. Gente, não é a primeira vez. Já circulam na internet, recuperados, vídeos do Davi Luiz falando sobre o Pedro. Dorival, que é uma pessoa super discreta, falando sobre o Pedro, né? A maneira que ele saiu do Fluminense também, a torcida tricolor tem muita bronca por conta da forma como ele se desligou do clube. Queria sair, aí foi para Fiorentina, voltou para o Flamengo queria contratar direto ao Fluminense, enfim. Já existe aí um histórico, digamos assim. Eu defendia, né, que o Filipe Luís cumprisse aquilo que prometeu, que é encaixar o Pedro no time. Ele falou lá atrás que ia encaixar o Pedro no time, pela qualidade que ele tem como atacante, como finalizador. Mas se ele não estivesse empenhando ou disposto a cumprir as determinações do técnico, aí não dá. Não dá para um time mudar a forma de jogar, que está funcionando, também lidera o campeonato, onde se impôs. Eu estava falando aí do São Paulo. O São Paulo não jogou mal porque não conseguiu. O Flamengo amassou o São Paulo. O Flamengo esganou o São Paulo. O São Paulo não conseguia ficar com a bola, passar do meio campo. Isso porque o Flamengo pressiona lá na frente muito forte. Muito forte. Eu tive a impressão que ontem voltou ainda mais pressionante, como diz o seu técnico, do que antes do Mundial. Acho até que o primeiro sinal, na minha avaliação, primeiro jogo, foi de que fez bem. O que o Bayern fez com o Flamengo tentou fazer ontem com o São Paulo e conseguiu em vários momentos. Então, esse é o modelo de jogo que o Flamengo adotou. Esse é o modelo de jogo que as grandes equipes adotam. Existe um episódio recente, até coloquei na minha rede social, daqui a pouquinho veremos o Luiz Henrique à beira do campo e o Dembélé em campo. Em setembro do ano passado, o Luiz Henrique criticou o Dembélé e disse que se não está preparado, se não cumpre as determinações, não serve. Isso foi em setembro. Agora, durante o Mundial, ele disse que o Dembélé pode ser eleito o melhor do mundo, que ninguém pressiona melhor do que ele, e já aconteceram lances de gols do Paris Saint-Germain nesse Mundial, inclusive a bola que ele roubou do Rüdiger, e que o Dembélé ligadaço, vai para cima e toma a bola e ajuda a pressionar, dificulta a saída do adversário e finaliza, faz gol, participa de jogadas de gol, né? 2 gols contra o Real Madrid foram de pressão dele, pelo menos. Uma em que ele pressionou e a bola sobra, né? O gol não é dele, mas o time marca, e depois o gol que ele toma a bola do próprio Rüdiger. Então, foi um negócio meio chocante. A gente não está acostumado com isso. Geralmente no futebol brasileiro há muito paternalismo, o Flamengo se imperou por muito tempo, e me parece que agora as coisas estão diferentes. E não é uma questão do Boto, que é europeu, não, o Filipe Luís, que é um profissional também forjado na Europa, né? Então eu entendo que isso faz parte, foi realmente uma medida drástica, uma tentativa, acho que, de salvar a relação com o jogador. Agora, se ele não faz isso, como é que fica também o ambiente? Você escala um jogador que de repente no treino não se dedica tanto, ele cobra dos outros que marquem, que corram, que... Ele falou que o GPS lá foi pior em tudo. Como assim o pior em tudo? O jogador que voltou, que se dedicou tanto para voltar de uma lesão grave. O que está acontecendo? Aí você junta isso com o Davi Luiz falando sobre ele, o Dorival falando sobre ele, Rogério Ceni, né, numa coletiva, quando ele substitui
o Pedro coloca o Muniz e o Pedro sai insatisfeito, o repórter pergunta para ele, o Ceni fala, realmente não foi legal e tal, né? E o episódio mais famoso, quando ele foi agredido, é óbvio que a agressão ofuscou tudo o que aconteceu, porque a agressão é um erro muito grave que suplantou o erro que ele teria cometido, porque a raiz do problema ali, qual foi? Ele teria se recusado a fazer o aquecimento, porque o jogo estava no final. Isso é insubordinação. Se o técnico quer que o jogador aqueça para entrar, caso precise dele, ele tem que aquecer. Ele é pago para isso, faz parte do trabalho dele. E ele teria se recusado, daí o preparador físico do São Paulo perdeu a cabeça, o agrediu, obviamente, cometeu um erro maior e isso acabou transformando o jogador em vítima e foi vítima de uma agressão. Mas isso teria acontecido se ele tivesse cumprido as ordens? Feito aquilo que é a obrigação dele como jogador? O técnico mandou aquecer, você aquece. Você pode estar pé da vida porque você queria entrar, não vai entrar do jogo. O jogo está acabando. A chance de entrar é para jogar 1 minuto. Mas é sua obrigação, cara. Você tem que ficar lá e se aquecer. Está insatisfeito, conversa depois com o treinador, troca uma ideia. Uma conversa profissional, problema nenhum. Então, embora o Pedro seja um cara muito discreto, muito religioso, aquela coisa toda, ele tem um histórico aí que chama atenção com relação a reações que ele eventualmente apresente quando está insatisfeito. Aí faz o quê? Passa a mão na cabeça, vai empurrando, joga para baixo do tapete. O Felipe resolveu chutar o balde. Eu acho que ele protegeu o grupo, mostrou que com ele não vai ter moleza, que quem não quiser seguir a risco aquilo que está sendo cobrado no clube não vai se criar. Agora cabe ao Flamengo não vender. Não vender por qualquer valor. A multa dele para o exterior é de 250 milhões de euros, 200 milhões de euros. E a multa para o Brasil é de 750 milhões de reais. Claro que ninguém vai pagar isso tudo, mas não é qualquer 10, 15 milhões que tem que vender. Tem que vender pelo valor justo do mercado. Mas eu quero saber de você, torcedor do Mengão. Você tá a favor do que o Felipe Luiz fez ou não? Você acha que ele expôs demais o jogador? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião e vamos ver quem é que tá com a razão nessa história toda. Deixa aí nos comentários, vai!